galera, bom dia, boa tarde, não sei que horas que vocês estão vendo aí esse vídeo, mas eu acho que é importante que a gente, vou tentar falar sem esse barulho todo, mas é importante que a gente esteja presente aqui nesse momento, nessa aula de biologia, para relembrar na verdade, porque a gente já está num processo desse ano que a gente está revendo os assuntos de uma nova maneira, de uma nova forma, com novos links. Então, assim, isso já é um motivo de comemoração, né? Que a gente já fica feliz por ter conseguido dar conta do edital, do Enem e da UERJ. Então, isso aí a gente já tem uma responsabilidade que a gente conseguiu dar conta. Agora a gente vai revisar, agora a gente vai olhar novamente para esses mesmos assuntos que a gente tem visto. Porque, na verdade, galera, o processo de construção do conhecimento, ele não é feito em um dia, em uma vez que você ouve ou você estuda sobre o assunto. A gente leva um tempão, é necessário que a gente faça aquilo várias vezes. Se você parar para pensar, alguns hábitos que a gente tem hoje, que são normais, como por exemplo escovar os dentes, a gente treinou ao longo da nossa infância e talvez adolescência. E a gente tinha lá pai, mãe, né? Para lembrar, o avó, o tio, para lembrar, olha, precisa se escovar o dente. Quando a gente é criança, a gente não quer fazer isso, né? Hoje, quando a gente já cresceu, já se desenvolveu, já interiorizou essa informação. E aí você já acorda naturalmente, vai lá e escova o dente, já virou um hábito. Então, a mesma coisa com conhecimento. No começo parece algo difícil, que vai, né? Aquela coisa que você tá ouvindo a professora falar, o professor, e você tá tipo, cara, não tô entendendo nada. Na segunda vez, as coisas vão ficando um pouquinho mais fáceis. Na terceira, na quarta, na quinta. Depois de um tempo, você vendo aquilo ali, já se torna uma coisa mais natural para você, mais comum. Então, daí a importância da gente estar sempre revisando esses temas, trazendo os temas que a gente viu lá no começo do ano. Se você não lembra, lá na 001, nas primeiras aulas a gente falou sobre citologia, a gente falou sobre membrana plasmática, falamos sobre bioquímica, falamos sobre os elementos, falamos sobre os processos celulares. A gente, inclusive, está nesse período agora de 4 aulas, onde a gente vai falar sobre os processos que acontecem dentro da célula. Então, a gente está falando sobre o metabolismo celular. A gente já falou sobre o metabolismo energético, ou seja, como que a célula consegue obter energia e utilizar aquela energia nas suas funções metabólicas. E a gente vai ver aqui hoje na nossa aula, a gente vai falar sobre o processo de divisão da célula. Então a célula ela precisa de energia, ela vai obter aquela energia de forma diferente. A gente viu isso, vimos que a respiração ela pode ser aeróbica, anaeróbica, a gente falou sobre fotossíntese, vimos as várias formas de obtenção de energia. E essa energia ela vai servir justamente para esse momento da nossa aula de hoje. A célula, para se dividir, precisa de energia. Então é como se na realidade todos os processos que a gente está estudando nesse bloco, eles são interligados, interdependentes. Não dá para se dividir se eu não consigo respirar, se eu não consigo quebrar moléculas de glicose, gerar moléculas de ATP. Então, é interessante a gente conseguir fazer essa conexão entre os assuntos. E hoje, então, vamos estudar e aprender e construir juntos sobre o processo em que as células vão passar para se dividir. Então, a gente está falando de divisão de célula, mas também a gente precisa lembrar que estamos falando sobre ácidos nucleicos, ou seja, a gente também teve uma aula de transcrição, tradução e replicação, onde a gente viu como funcionava o material genético e como que ocorria a produção de proteínas, ou seja, a expressão desse material genético. Se uma célula vai se dividir, a gente precisa ter em mente que esse material, vai acontecer alguma coisa com ele, ou ele vai se dividir, ou ele vai ter que se multiplicar, porque a célula vai ter que ser quebrada ou cortada ao meio. E é justamente isso que a gente vai ver agora. O que está acontecendo com o material genético no processo de divisão celular? Bom, primeira coisa que eu queria que a gente tivesse em mente é que a divisão celular ela vai ter uma função, ou seja, ela vai ser realizada pela célula quando essa célula precisar, por exemplo, se reproduzir, ou quando
na verdade não a célula, mas o organismo, né? Quando esse organismo ele começa a entrar no estágio de puberdade, por exemplo, ou de maturidade sexual, no momento em que ele vai estar pronto para se reproduzir e formar novos descendentes, algum tipo de divisão celular vai precisar acontecer nesse processo, nesse momento de reprodução. E a gente vai ver daqui a pouquinho qual é o tipo de divisão que acontece. Se tem um organismo que precisa crescer, por exemplo, ele precisa também realizar uma divisão celular. Então a divisão celular serve no momento da reprodução, na formação dos gametas. A divisão celular vai acontecer quando aquele organismo precisa crescer, se desenvolver, e quando esse organismo, ou quando um tecido desse organismo precisa se regenerar. Então, houve então uma danificação do tecido, você está lá correndo, cortou o dedo, está cortando a cebola, como eu ontem cortei o dedo. O que acontece? Eu danifiquei o meu tecido, ele precisa agora se regenerar, se recompor. E para se recompor, também a célula vai realizar divisão celular. Então, 3 palavrinhas legais: reprodução, crescimento e regeneração. São os momentos de vida que os organismos precisam realizar divisões celulares. E aí é interessante a gente pensar, quando que eu estou crescendo, quando que eu estou regenerando? Praticamente o tempo inteiro. Você está comendo, você está respirando, as partículas aéreas que estão entrando, que em geral são tóxicas, a areia, a poeira, né, os gases tóxicos, estão danificando as nossas vias aéreas. E elas precisam o tempo inteiro estar se regenerando. Da mesma coisa com nosso sistema digestório. Às vezes você come alguma coisa que é um pouco mais ácida e acaba produzindo mais ácido clorídrico, destruindo aquela parede mucosa, alterando o pH do seu estômago, e esse tecido epitelial precisa também se regenerar. Ou você está comendo alguma coisa, mastiga, dá uma mordida aqui na bochecha, né? Aí cria uma afta ou um machucado. O tempo inteiro, na realidade, a gente está fazendo divisão celular. E aí é legal a gente agora entender que esse processo de divisão ele vai ser dividido em 2 tipos principais. Você já sabe, já ouviu isso ao longo do ano e já deve estar deduzindo aí que estou falando de mitose e estou falando de meiose. Então, vamos lá. Toda vez que eu preciso crescer, que eu preciso regenerar, ou seja, eu preciso produzir células idênticas às células que já existem. Então, sei lá, cortei aqui o meu dedo. É o tecido epitelial que foi danificado. Tenho aqui a derme, epiderme, né, porque foi um corte um pouco mais profundo. Então, precisam se regenerar. Já existem células com essa mesma estrutura, não é isso? E elas, na realidade, vão servir, né, de molde para a criação dessas novas células que serão idênticas, com a mesma quantidade de cromossomo, mesma quantidade de organela, mesma função, mesma especificidade na membrana plasmática. São células iguais, mesma quantidade de material genético, e precisam ser iguais, porque se eu quero regenerar, eu não quero produzir uma célula do meu estômago no dedo, eu não quero produzir uma célula do sistema nervoso no dedo, não. Tem que ser específica dessa região. Então, por isso, eu faço uma certa clonagem. E aí a gente está falando desse processo que é chamado de mitose. Mitose, então, é o processo de divisão celular, onde vai ocorrer a multiplicação. Primeira palavrinha-chave. Segunda coisa que vai acontecer é a produção de células idênticas. Bom, mitose, então, a gente pode colocar, se você estiver fazendo um mapa mental, assim, no caderno, no papel, se você quiser gravar, você pode colocar mitose, setinha, multiplicação, células idênticas, e aí eu queria mais uma palavrinha para você colocar, que é mitose é uma divisão equacional. O que significa equacional? É que não vai acontecer a divisão ou a redução, na verdade, do material, do cromossomo, da quantidade, do número de cromossomos que tem dentro de uma célula. Por quê? Isso você já até sabe, porque a gente já viu, já entendeu que mitose, quando uma célula faz mitose, ela gera uma nova célula idêntica também no número de cromossomos. E é por isso que a gente chama essa divisão de equacional. Se a gente tem redução do número de cromossomos, olha só como vai ser fácil. Essa divisão ela vai ser chamada de reducional. Se reduz cromossomo, ela é reducional. Como mitose não reduz, ela é equacional. Beleza? Então, 3 palavrinhas-chave legais
que a gente precisa ter em mente. Bom, antes da gente começar a falar diretamente sobre mitose, porque agora eu só quis te dar um panorama do que é essa divisão celular, a gente vai também lembrar quem é a meiose. Então a meiose, na verdade, vai ser o oposto da mitose. Como assim? Bom, se na mitose eu gero células idênticas, na meiose isso não vai acontecer. Na meiose não vai ter a a meiose não vai ser uma divisão celular utilizada no processo de multiplicação, de regeneração ou crescimento. A meiose só vai ser utilizada no processo, vou colocar aqui de vermelho, da reprodução. Então eu vou fazer meiose quando eu quiser reduzir o número de cromossomos. E quando que eu faço meiose? Quando que eu tô afim de reduzir o número de cromossomos? Quando eu quero produzir gameta. Porque olha só, a gente não fala que nós, e a gente vê isso em genética, por exemplo, que a gente vai ter ali metade dos cromossomos que vem do pai e metade que vem da mãe, né? Do gameta masculino e do gameta feminino. É a junção da metade, né, desses cromossomos masculino e feminino que gera um zigoto, não é isso? O zigoto é a união da metade dos cromossomos. Então, por exemplo, se eu quiser ter uma filha ou um filho, esse descendente vai ter metade dos meus cromossomos. Ele vai ter apenas 23 cromossomos meus e 23 cromossomos do gameta masculino, que vão se unir no processo de fecundação e vão gerar um zigoto com 46 cromossomos. Agora, imagina se não acontecesse meiose. Minha célula gamética, o meu óvulo, ia ter 46, ia encontrar com um espermatozoide que tem 46, e isso ia dar 92. E a gente sabe que a espécie humana só apresenta 46 cromossomos. Bom, como que eu vou juntar gameta masculino, feminino e vou dar o mesmo número? Bom, tem que reduzir eles. Então é por isso que a gente faz meiose, para que o zigoto continue tendo 46 cromossomos e não 92, o dobro. Tá tranquilo? Bom, isso já vai me ajudar para puxar esse gancho para essa parte do quadro. A gente viu lá no processo de replicação, de transcrição e tradução que o material genético ele pode estar de diversas formas na nossa célula. Ele pode estar numa forma descondensada, toda desorganizada, bagunçada, num emaranhado, como a gente está vendo aqui, e aí a gente vai chamar isso de cromatina. Então, quando eu tenho esse material genético descondensado, como assim que é descondensado? O que é condensar? Vamos pensar no leite condensado. Vamos usar o exemplo do leite condensado para entender o que é descondensar cromossomo. Pensa no leite condensado, quando você põe ele lá, né, numa salada de fruta, por exemplo, dá aquela colherada, sabe? Come ele puro. Você repara que ele tem um gosto muito forte ele é muito doce, né? É uma coisa concentrada, né? Você tem ali um leite concentrado. O leite condensado, ele surgiu, na verdade, na época da guerra. Então você tinha os soldados precisavam de energia para poder combater, né? Participar da guerra, precisavam de energia para ir para a batalha. Só que assim, não dá pra levar frutas e legumes porque não vai sobreviver na guerra. Imagina a guerra, né? A gente tá falando de doença, de nada de saneamento básico, condições precárias, entende? Então, assim, o que dá pra gente levar que não estraga? Bom, o leite condensado é uma boa. E aí, se você tiver água, você mistura, dilui aquilo ali. E aquilo ali tem uma energia suficiente e ainda te dá um prazer, porque vai acionar no nosso cérebro, vai estimular as mesmas sinapses, por exemplo, que a cocaína ou que outras drogas conseguem. O açúcar, né, ele consegue atingir o nosso cérebro no mesmo lugar que essas outras drogas estimulantes atuam. Então você tem uma sensação de prazer para uma pessoa que está numa guerra, que é uma situação extremamente caótica para a mente humana, né? Como que a pessoa vai absorver aquele momento ali? Então ela já tem uma coisa que amortece isso e que vai trazer alimentação, que pode misturar com água. E aí essa é a história do leite condensado, que hoje a gente usa, por exemplo, no pudim, né? Mas a gente já desassociou desse início, né? Hoje a gente é um ingrediente da nossa culinária. Bom, agora que você já entendeu, então, que o leite condensado é um leite muito concentrado, com muito açúcar, e você pode diluir, é a mesma coisa que você está falando, que eu vou falar agora, de um cromossomo condensado.
Quando eu estou falando de um material genético condensado, DNA condensado, é que ele vai estar organizadinho. E ele vai estar condensado e organizado. E aí vou te dar um outro exemplo também para você conseguir fazer esses links. Imagina que você tem lá televisão, notebook, várias paradas que você precisa ligar na tomada, vários fios, né? Daí você consegue colocar tudo numa extensão, pá, mas a tomada é meio longe, então você tá sentado no sofá, mas a tomada, imagina, é lá do outro lado da sala. E vai ter que passar pela sala, que deixa aquela fiarada toda, não vai ter o que fazer. Aí o que as pessoas fazem para deixar organizado, não ficar sua casa cheia de fio? Você tem às vezes uns, não lembro se o nome é canalete, mas é umas coisinhas de plástico onde você coloca o fio ali dentro e aí você utiliza, se você reparar, às vezes tem no cantinho, assim, na quina das paredes. Tem uma outra que é de plástico, que você coloca os fios ali e é um tubo de plástico que você bota os fios e você só vê o tubo, não sabe que dentro ali tem uma porção de fio, ou seja, você está organizando aquela fiarada toda para que não fique tudo bagunçado e você consiga levar de um canto ao outro da sua sala. Então, assim, se eu quero organizar as coisas, porque eu preciso dividir, eu preciso mudar de lugar, eu vou precisar juntar todo mundo. E é isso que vai acontecer, dei essa volta toda para você entender que é isso que vai acontecer com o nosso material genético. No primeiro momento, quando a célula não está se dividindo, ele vai estar na forma de cromatina, vai estar lá todo jogadão, todo bagunçado, desorganizado, descondensado. A célula recebeu uma informação de que ela vai precisar se dividir, o que vai acontecer com esse cromossomo? Ele vai começar a se condensar. Desculpa, cromossomo não, material genético. O material genético vai se condensar. E no momento que esse material genético, que esse DNA se condensa, ele vai ser chamado agora de cromossomo e não de cromatina. Então, cromatina, quando você tem lá esse DNA espalhadinho, desorganizado, descondensado. Cromossomo, quando esse DNA está organizado. Imagina que agora, isso aqui são tubos e aí eu coloquei aqui dentro o material genético. Um tubinho, outro tubinho. E agora eu vejo a mesma coisa de uma forma mais organizada. Essa é a primeira parte que é importante a gente internalizar. Segunda questão importante que a gente precisa pensar é o seguinte. Eu sei que isso que eu vou falar agora é o pivô ou o início assim, do principal rolê de dificuldade dentro de mitose e meiose. Então, se você entender essa próxima etapa, daqui pra frente vai ser tudo assim, ó, muito mais tranquilo. A gente precisa olhar para essas duas imagens que estão aqui no quadro. Essas duas imagens, elas são iguais e diferentes. Como assim, professora? Isso, imagem 1 e imagem 2, a gente está falando de cromossomo. Beleza, até então tudo bem. Então, isso é um cromossomo, e isso é um cromossomo, e isso é uma cromatina. Beleza, entendi, professora, tá ótimo até aqui, vamos lá. Bom, mas existe uma coisa que é importante que a gente diferencie essas duas imagens. Embora isso seja um cromossomo e isso seja um cromossomo, esse aqui é um cromossomo simples. E esse é um cromossomo duplicado. Beleza? Temos um cromossomo simples, temos um cromossomo duplicado. Tanto o cromossomo simples quanto o duplicado vão apresentar aqui no meiozinho aí uma bolinha. Que bolinha é essa vermelha? É um centrômero. Ah, tá bom, entendi. Mas o que é centrômero? Centrômero nada mais é do que um emaranhado de proteína que está ali justamente para unir esse cromossomo. Ele é a união, que é um conjunto proteico que serve como um ponto de união para esse cromossomo. Esses cromossomos, essas cromátides irmãs. Vamos acrescentar mais uma palavrinha aí. Então vamos lá. Temos aqui cromatina, cromossomo simples e cromossomo duplicado. Agora, essa agora é a parte que é o caô, que é o rolê que você precisa prestar atenção. Aqui eu tenho um cromossomo. Aqui eu tenho um cromossomo. Aí você vai falar, professora, olha, você vai me desculpar, mas aí não vai rolar. Aqui tem um, mas aqui tem dois. Aí é o que eu vou dizer pra você. O que tá mudando aqui é a forma do cromossomo.
mas não a quantidade de cromossomo. Então, aqui eu tenho um cromossomo simples e aqui eu tenho um cromossomo duplicado. O cromossomo duplicado, eu tenho duas cromátides irmãs. Então, é a união de duas cromátides. Ou seja, não vai mudar. Quando muda a forma, não muda a quantidade de cromossomo. Isso é um cromossomo. Isso é 2 cromossomos. Esse é o momento que você fala, professora, totalmente errado. Esse é um cromossomo e esse é um cromossomo, galera. Não mudou a quantidade, o número de cromossomos não muda. O que muda é a forma. Ah, professora, isso não entra na minha cabeça, não tá entrando de jeito nenhum. Então pensa o seguinte, toda vez que a gente tem material genético e a gente quer dividir esse material, a gente tem que multiplicar ele. Eita, ferrou. Então vamos pensar. Imagina que eu tenho aqui na minha mão 4 laranjas. E eu quero te dar 4 laranjas, mas eu quero ficar com 4 laranjas. Vai ter como? Não vai dar. Eu tenho 4, eu quero te dar 4, eu quero ficar com 4. O que eu tenho que fazer? Só se eu conseguir transformar minhas 4 laranjas em 8. Que aí eu te dou 4, fico com 4 e a gente está feliz. Isso é o que vai acontecer dentro da nossa célula quando essa célula vai realizar o processo de divisão celular. Com o exemplo da mitose. Então a gente tem um ciclo celular que vai ser composto por intérfase e por mitose. Como assim? Calma, a gente está construindo junto. Se a minha célula quer fazer mitose, quer gerar uma outra célula idêntica, e aí vamos dizer, eu tenho 4 cromossomos. Lembra da laranja? Tinha 4 laranjas? Então agora vamos fazer com cromossomo. Eu tenho 4 cromossomos dentro da minha célula. Quero produzir uma nova célula e essa célula tem que ter 4 cromossomos também. Como que eu vou fazer? Porque se eu dividir no meio o que eu tenho, eu vou ficar com 2 e ela com 2. Não vai ficar legal. Eu quero ter 4 e quero doar 4. O que eu faço? Eu multiplico a quantidade de material genético. Eu dobro a quantidade de material genético. E aí, acontece que quando eu aumento a quantidade de DNA, porque o que vai acontecer aqui, ó, para mudar a forma, é que aumentou a quantidade de DNA. DNA e cromossomo são coisas diferentes. Quando eu faço a multiplicação, tenho 4 moléculas de DNA. Quero dividir, quero que o outro tenha 4 cromossomos, quero que o outro tenha 4, eu vou ter que aumentar a quantidade de material genético. E aí imagina que eu tô assim, se eu aumento a quantidade de material genético, a minha forma só muda, porque eu estou ocupando um espaço maior, talvez. Tá cabendo dentro de mim. Lembra que o cromossomo ele é uma forma de organizar, como se fosse uma tubulação? Então tá entrando mais fio nessa tubulação, vai ficar mais gordinho, vai mudar a forma e aí a gente vai chamar isso de um cromossomo duplicado. Mas mudou a quantidade de cromossomo? Não, é um cromossomo. O que muda é a quantidade de DNA dentro desse cromossomo. Beleza? Então se você olhar para uma célula, e essa célula tá assim, ó, tem 2 cromossomos. E aí você olha para a célula de baixo aqui e fala assim, aqui tem 2, né? Aqui tem 2, tá igual. Tá igual, mas tá diferente, porque aqui eu tenho um cromossomo duplicado e aqui eu tenho uma cromátide, eu tenho um cromossomo simples. Mas aqui 1, 2, 1, 2. Tá claro isso? Eu vou fazer de novo. Uma célula tem 2 cromossomos. 1, 2. Porque aí você vai falar, professora, mas não conta 1, 2, 3, 4. Não. Um cromossomo. A cada centrômero, essa bolinha de proteína que está juntando, você tem informação de um cromossomo duplicado. Um cromossomo duplicado, 2 cromossomos duplicados. Perfeito. A célula está fazendo o processo de divisão e aí no final vai dar 2 células. Um cromossomo, 2 cromossomos. Então essa célula de cá tem 2 cromossomos. Ah, professora, mas está diferente. Lembra? Esse é duplicado, esse é simples. Do outro lado, a outra célula tem 1 cromossomo, 2 cromossomos simples. Beleza? Ou seja, isso aqui é mitose, porque a minha célula mãe tem 2 cromossomos e a minha célula filha também tem 2. Ou seja, é uma multiplicação, é uma produção de célula idêntica, uma certa clonagem, uma divisão celular equacional. Beleza? Bom,
Então, se a gente já está entendendo isso, já está ficando bem mais claro na nossa mente, a gente já começa agora a entrar para, né, entender quais são as etapas que compõem esse processo de divisão e de multiplicação. Porque você já entendeu também que para uma célula se dividir, né, para ela fazer a divisão celular, antes ela vai ter que o quê? Multiplicar o seu material genético. E aí ela vai ter que passar por uma fase antes da mitose, antes da meiose, que é a intérfase ou a interfase. Então, a gente vai ter uma fase antes da divisão celular propriamente dita, e é nessa fase que a célula vai aumentar de tamanho, vai multiplicar o seu DNA para poder dividir e manter o mesmo número de cromossomos. Beleza? Vamos então para a intérfase. A gente precisa ter em mente que esse processo da intérfase, a célula vai estar bombando. A atividade metabólica dessa célula vai estar lá em cima. Ué, mas por quê? Você pode ser aquele aluno, eu faria essa pergunta, professora ou professor, por que na intérfase a célula tem uma intensa atividade metabólica? Porque o que é metabolismo? Metabolismo é trabalho. E agora, a célula não vai fazer nada além do que trabalhar. Porque agora é o momento que ela vai precisar aumentar de tamanho. Então ela precisa produzir mais citoplasma, ela precisa produzir mais proteína, ela vai duplicar suas organelas e ela vai duplicar o seu material genético. Vai fazer o quê? Replicação. Lembra da nossa aula passada? A gente está falando do momento de duplicar, lá da DNA polimerase, que vai duplicar, polimerizar uma nova molécula de material genético, de DNA. Então, é óbvio, acabamos de falar aqui, uma porção de trabalho que a célula está fazendo. Então, nada mais justo do que a gente definir essa fase como uma fase de intensa atividade metabólica. Segunda coisa é que na intérfase vai acontecer duplicação da cromatina ou duplicação do DNA. Isso aí você já sabe, já está careca de saber. Outra coisa importante que a gente falou, está acontecendo duplicação de DNA, crescimento da célula e síntese. Síntese de quê? Pô, você vai ter que sintetizar organela, você vai ter que sintetizar proteína, você vai ter que sintetizar muita coisa. Lembra que tá a alta atividade metabólica. E todos esses processos, duplicação de cromatina, de citoplasma, de organela, crescimento celular, vai ser dividido em algumas fases e algumas etapas para a gente poder entender melhor, né? A nossa forma didática de entender é separar, racionar, dividir. Então, vamos dividir todo esse processo em algumas fases. Ah, mas que fases são essas, professoras? Fases fáceis de gravar, tá, galera? A gente tem G1, S, G2 e G0. Meu Deus, não vou conseguir. Calma, relaxa. Por quê? Vamos pensar na lógica. G1 é a primeira fase. G2, você sabe que vai ser uma segunda fase, mais ou menos, uma fase final. G0, porra, 0 lembra de uma coisa nula, que não está acontecendo. Então, G0 é quando a célula para. Então, G0, stop. 1 começa. E 2 está finalizando. E o S, professora? Como que vou gravar esse S? S vem de síntese. Então, S bota aí uma setinha síntese. Você não vai esquecer nunca mais. Ou seja, a interfase que acontece antes da mitose vai ser dividida nessas fases G1, S, G2 e G0. Vamos lá. Vamos sempre pensar de forma lógica, tá? A gente não precisa dificultar nosso processo de aprendizagem. Então, vamos pensar o seguinte. Você tem lá uma célula. E essa célula, ela precisa se dividir, né? Ela vai precisar aumentar o seu tamanho. A primeira coisa que ela vai ter que fazer é aumentar o número de citoplasma. A produção de citoplasma começa a aumentar a água, né? Que está ali com carboidrato, proteína e outros sais minerais. Então a gente vai ter citoplasma e produção de quê? RNA e proteína. Por quê? A gente já lembra que a gente está aumentando tudo que tem dentro da célula? Então no primeiro momento aumentei a quantidade de citoplasma, aumentei a produção de RNA. A gente já viu aí como que a gente tem a produção de RNA e produção de proteínas a gente também já viu a partir do processo de transcrição e tradução. Então, você está aumentando aí na fase 1 todos esses processos. Depois da G1, a gente tem S, que é de síntese. Síntese de quê? Pô, a interfase, o objetivo principal é duplicar DNA.
Então a fase S é síntese de DNA. Nesse momento a gente está aumentando, é nesse momento na realidade, na fase S, que ocorre a replicação. Então é na fase S que ocorre a duplicação e a replicação do DNA. E na fase G2 finaliza esse processo de crescimento da célula, aumenta ainda mais a concentração do citoplasma, e aí a gente tem uma célula que antes ia ter esse tamanhozinho aqui, agora ocupando esse tamanho todo aqui. É por isso que a gente fala o seguinte, que quando a célula gamética ela vai passar por um processo de meiose, de redução do número de cromossomos, né, para produção de espermatozoide ou para produção do ovócito, a gente inicialmente tem um processo de intérfase. Lembra lá, todo momento em que a célula gamética vai ser produzida, vai ser maturada, ela vai passar por sucessivas mitoses, ela vai crescer de tamanho. A gente tem lá ovogônia, espermatogônia, são células muito grandes que estão duplicadas, e aí a gente tem aqui agora agora a gente está vendo como isso vai acontecer, em que fases isso acontece. Bom, aí a gente entendeu então que G1, o processo começou, na fase S tem síntese de DNA, na G2 finaliza esse processo de crescimento da célula. E G0? G0 a gente vai ter, por exemplo, em algumas células do tecido muscular, do tecido nervoso, que não vão realizar a mitose, não vão se dividir. Então elas vão estar em estágio de G0, que é quando é uma fase em que a célula, se ela quiser começar o processo de divisão celular, ela vai receber uma mensagem, ó, stop, para, não é que você está se dividindo agora. O que acontece é que as nossas células, elas precisam desse momento de parada. Elas não vão estar o tempo inteiro se dividindo, elas vão se dividir, depois elas têm um processo de parada e depois reinicia esse processo. Quando a célula não entende esse stop, essa parada, o que vai acontecer? Ela está realizando mitoses sucessivas sem parar, sem parar, sem parar. E aí, em algum momento, a gente tem o surgimento de tumores. Então, o surgimento, a formação de tumores vem dessa desregulação de um processo metabólico celular. Que processo é esse? Da divisão. Quando a célula não entende, não consegue parar seu processo de divisão celular, ela começa então a se multiplicar desordenadamente. Isso traz um desequilíbrio para o organismo. Bom, aí a gente vai ter alguns medicamentos que vão atuar, né, para tentar parar esse processo de divisão. Como isso vai acontecer? Em geral, esses medicamentos vão atuar na interrupção da produção do fuso mitótico. Ou seja, daquela proteína que vai lá e vai dividir os cromossomos e permitir a divisão celular. A gente vai ver isso agora na célula, a gente vai entender um pouquinho melhor. Bom, você já sabe, já está sabendo que a mitose é um processo de multiplicação que origina células idênticas e é um processo equacional. Assim como tudo na nossa vida, a mitose a gente também vai dividir em etapas para que isso fique mais didático e a gente consiga entender o que está acontecendo dentro da célula nesse momento. Aqui eu dei um exemplo, nessa primeira célula aqui, a gente tem uma célula que está lá antes de acontecer o processo de divisão celular. O que vai acontecer com essa célula? O que a gente falou aqui, que é a intérfase. Deixa eu anotar aqui do lado. Então, imagina que antes da mitose está acontecendo aquela intérfase, onde a gente tem a multiplicação da cromatina, aumento do tamanho celular, síntese de RNA, de proteína, e agora ela está pronta para começar o processo de mitose. Esse processo, e aí a mitose e a meiose, vão ser divididas em algumas etapas, e essas etapas vão se repetir, tanto na mitose quanto na meiose. E aí isso facilita pra gente, porque a gente só precisa gravar o nome, né? E como que a gente pode gravar? Prometa Ana telefonar. Então, de novo, prometa Ana telefonar. E aí a gente consegue, dessa forma, gravar que tanto mitose quanto meiose vão apresentar as fases de prófase, metáfase, anáfase, telófase e, por fim, a citocinese, que eu não coloquei ali, mas que a gente vai ver que é o momento em que a célula de fato vai se dividir. Beleza? Então, prometa Ana telefonar, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos ver uma a uma agora.
Primeira etapa que a gente vai falar, então, é prófase. E pró vem de primeiro. Então, essa é a primeira fase. Por isso o nome dela é de prófase. Nessa fase, vão acontecer algumas coisas muito importantes. Primeira coisa, você já tá ligado, que para dividir material genético ele precisa se organizar. Então, se aqui na intérfase eu tenho cromatina, eu tenho DNA desorganizado, descondensado, a primeira coisa que vai acontecer na prófase é a condensação. De cromossomos. Ou seja, eu vou organizar esses meus cromossomos. Estão desorganizados, agora eu faço uma condensação e aí formo esses cromossomos duplicados que a gente já viu aqui anteriormente. Uma outra coisa importante que a gente está vendo, ó, que sumiu aqui, tá vendo que aqui eu tenho uma estrutura mais pretinha aqui que eu estou exemplificando como o nucleolo, tá? Quando a célula começa essa primeira fase da mitose, além de condensar os cromossomos, a gente vai ter o desaparecimento do nucleolo. Aí você vai perguntar, caraca, mas o que o nucleolo fez, gente? Pelo amor de Deus, deixa o nucleolo quieto. Só que o nucleolo ele é muito importante na síntese de RNA e também no estímulo da síntese de proteínas. E aí o que acontece? Se a célula está se dividindo, não dá para ficar fazendo outras coisas, entende? Uma coisa de cada vez. Então o que a gente faz? Faz com que esse nucleolo desintegre, esse nucleolo ele desaparece enquanto a célula está se dividindo. Então nesse momento a célula para de realizar outras funções e aí depois, quando terminar tudo, a gente reestabelece o nucleolo, tá? Ele vai aparecer, fica tranquilo que ele não foi destruído para sempre. Então primeira fase, condensei cromossomos, tirei o nucleolo e olha quem apareceu que não estava aqui, os centríolos. Então essas bolinhas verdes ou quadradinhos verdes, você vai ver exemplificado de várias formas, são os centríolos. E quem são os centríolos, galera? Centríolos são são estruturas responsáveis pela produção do fuso mitótico. O que é esse fuso mitótico? Esse fuso ele vai ser responsável pelo alinhamento dos cromossomos. Os cromossomos eles vão precisar, a gente vai ver aqui, se mexer. Uma hora vai estar num lugar, uma hora eles vão estar no polo, daqui a pouco eles vão para o meio, depois eles se dividem. E quem está, na verdade, dançando aí com os cromossomos, levando eles de um lado para o outro, é justamente esse fuso mitótico. Como na vida, você já sabe que proteína é algo extremamente importante. Então você já faz ideia de que se o fuso mitótico ele tem essa importância de alinhar cromossomo e na verdade, lembra lá que o remédio que a gente usa para combater esse processo de divisão celular ininterrupta é justamente o quê? Impedir a formação do fuso mitótico, ou seja, impedir a síntese dessa proteína que vai formar esse fio que vai justamente ali, lembra aquela coisinha de... Ai meu Deus, esqueci o nome, marionete, né? Aqueles fiozinhos, então é tipo aquilo ali. São esses fiozinhos que vão estar alinhando, reorganizando, mudando de lugar os cromossomos. Agora, se você quiser saber uma coisa mais específica, que é o fuso mitótico? O fuso mitótico também pode ser chamado de microtúbulos. Então são túbulos que estão aí alinhando e puxando os cromossomos de um lado para o outro. Então, temos então os centríolos que começam a aparecer na prófase. E é por isso que eu vou colocar aqui também aparecimento de centríolos. Então, na prófase, esses centríolos eles começam a já aparecer e a emitir esse fuso mitótico que já está aqui no polo da célula. Aí a gente finaliza essa etapa de prófase, a gente vai para a próxima etapa, que é a metáfase. Então, se prófase vem de primeira fase, onde a célula começa a se preparar para se dividir, condensando o cromossomo, desaparecendo o nucleolo e aparecendo o centríolo, na metáfase a gente já está falando de uma etapa onde os cromossomos vão estar alinhados no meio da célula. Aí você vai falar assim, poxa, mas cara, é muito difícil, eu tenho que gravar tudo, eu tenho que gravar anáfase, metáfase, prófase. Metáfase,
Io, metade, metáfase, metade, meio, grava isso. Então, se está falando de prófase, é a primeira fase. O que a célula tem que fazer? Bom, ela não pode se dividir com cromossomo descondensado, então condensa cromossomo. Ela não pode fazer nada além de dividir, então tira o nucleolo. E ela precisa do fuso, porque é o fuso que alinha o cromossomo, então tem que aparecer centríolo e fuso mitótico, primeira coisa. Bom, saiu do pro, meta, então agora é metade, metáfase. Agora o que eu sei? Ah, lembrei. Tem que estar na metade da célula. Olha para essa imagem aqui. Lembra que a gente falou, ó? Ah, e uma outra coisa que eu esqueci de falar na prófase. Vamos colocar aqui. Na intérfase, olha só, a gente tem uma parada toda vermelhinha, uma linha vermelha, uma delimitação do material genético que é chamado de núcleo, não é isso? A gente já viu isso aqui até na nossa aula de replicação de ácidos nucleicos. Então, temos o núcleo, ou o que a gente vai chamar de carioteca antigamente, né? Hoje a gente chama mais de núcleo. Bom, o que está acontecendo aqui na prófase? Tá vendo que agora já está o quê? Pontilhadinho, ou seja, fragmentado. Na prófase a gente vai ter o desaparecimento da carioteca ou do núcleo. Aí você vai, porra, mas por que tem que desaparecer o núcleo? Imagina, a célula tá tendo que se dividir, fazer mó trabalhão. Imagina ter que fazer tudo aqui apertadinho dentro do núcleo. Não, tira o núcleo. A gente depois vai ter que quebrar essa célula no meio, então tira o núcleo agora. Depois, no finalzinho, a gente restabelece o núcleo e também o núcleo, beleza? Isso vai ser uma dica incrível daqui a pouco no final, mas vamos seguir comigo. Então, beleza, terminamos, voltamos lá para a nossa fase do meio, aonde eu vou pegar esses cromossomos agora e colocar eles lá no meio da célula. Você já tá ligado que quem tá fazendo esse processo são os microtúbulos, são os fusos mitóticos. Então, você já viu que eles já estão aqui nos polos da célula e já tá ali ligado aonde? No centrômero do cromossomo. Então, agora eu tenho o alinhamento do cromossomo, alinhamento, e aí é importante a gente falar, ó, é alinhamento de cromossomos homólogos. Ué, como assim separação de cromossomos, a separação desses cromossomos homólogos? O que está acontecendo nesse momento? Eu vou, na verdade, dividir não o cromossomo, mas a cromátide, não é isso? Porque olha pra cá, a gente está fazendo o alinhamento de cromossomos, perfeito? Então, alinhamento dos cromossomos. Nesse momento, eu ainda não separei nada, eu só estou colocando um cromossomo em cima do outro, alinhado no meio da célula, na metade da célula, como o próprio nome diz, metáfase, beleza? Depois desse processo de alinhamento, aí sim eu vou separar, eu vou fazer a anáfase. E olha que dica legal, que é ana em biologia, quer dizer separação. Então, a anáfase é a fase da separação, aonde de fato eu vou separar os cromossomos. Vou quebrar o que? O centrômero. Lembra que o centrômero é aquele nozinho proteico que está unindo as cromátides irmãs. Na anáfase, a força desses microtúbulos vai ser tão grande que vai quebrar esse nozinho. E aí a gente tem a separação de um cromossomo, onde eu vou ter de um lado uma cromátide irmã, de outro lado outra cromátide. É como se eu fizesse o quê? Eu puxasse para cá. Uma cromátide vem para cá, uma cromátide vem para cá. Lembra que um cromossomo duplicado é a união de duas cromátides irmãs. Uma cromatide irmã junta com a outra por um centrômero forma um cromossomo. Na anáfase eu quebro esse centrômero e divido essas cromátides irmãs. Então aqui eu tenho a separação das cromátides irmãs. Toda vez na anáfase, você vai ter que lembrar que vai ter uma meiuca ali na célula vazia, que vai dar a ideia já de que você tem dois lados, duas células. Já é o comecinho, já estamos já no final da divisão, estamos já começando a dividir essas células em duas. Ó, começou com uma, mas a gente quer dividir ela ao meio. Aí,
Depois da anáfase, então, a gente vai para a última fase da mitose, que se chama telófase. E olha que dica legal, lembra que eu disse que tem uma dica maneira? Que é essa aqui. O que você vai fazer? Você só precisa gravar, na verdade, prófase, metáfase e anáfase. Porque a telófase, ela é o contrário da prófase. Então você vai olhar para a prófase, você não precisa gravar a telófase, você grava a prófase. Olha para a prófase e bota o contrário. Vamos pensar o seguinte. Se na prófase eu tenho a condensação dos cromossomos, na telófase, olha para cá como está o cromossomo. Ele vai estar descondensado. Então eu tenho descondensação dos cromossomos. Se na prófase eu tenho desaparecimento do nucleolo, na telófase eu tenho o aparecimento do nucleolo. Se na prófase eu tenho o aparecimento dos centríolos, na telófase os centríolos desaparecem. Na verdade, eles não desaparecem, mas eles vão estar agora reorganizados não só no polo da célula, porque os centríolos eles vão para o polo quando eles vão precisar unir, vão lá precisar dividir, quebrar o centrômero ou participar da divisão celular. Depois eles vão estar lá num cantinho fora do núcleo, assim como as outras organelas. Então a gente vai ter essa redução, na verdade, do tamanho dos centríolos e não vai ter mais produção de fuso mitótico. O fuso mitótico ele só é produzido durante o processo de mitose. Outra coisa que vai acontecer é, se na prófase a gente tem o desaparecimento da carioteca ou do núcleo, na telófase a gente vai ter o aparecimento do núcleo. Então, se você grava a prófase, metáfase e anáfase, na telófase você faz o contrário da prófase. E eu vou dar uma dica assim que a gente vai ver isso na próxima aula, que é quando a gente for falar sobre mitose, você vai ver que prófase, metáfase, tudo funciona com o mesmo raciocínio. A gente só vai ter uma alteração, que é o quê? Lá na meiose a gente vai ter meiose 1 e meiose 2. Então aqui a gente só tem uma etapa, mitose. Na meiose, a meiose 2, a gente vai ver que ela é idêntica à mitose e isso vai facilitar muito o nosso processo para a gente entender e realizar as questões. Bom, depois desse processo de anáfase, que a gente teve a separação das cromátides, na telófase, onde as coisas estão voltando ao normal, você já está percebendo que, o que está acontecendo? Essa célula ela já está começando a se dividir, se invaginar para poder formar duas células. Esse processo ele vai acontecer de forma diferente nos animais e nos vegetais. E isso aqui é uma questão importante que a gente precisa saber. Nos animais, a gente vai ter um processo que vai acontecer de fora para dentro. A gente tem a formação de um anel contráctil que vai estrangulando essa célula. Então, imagina que você tem aqui um anel contráctil que vai estrangulando essa célula, então de fora para dentro. Na célula vegetal, isso vai acontecer de dentro para fora, porque a célula vegetal tem parede celular que é muito rígida. Então, esse anel contráctil, se viesse do lado de fora, ele não conseguiria estrangular a célula. Então, aqui dentro começa já, na célula vegetal, o processo de divisão ele começa a surgir de dentro para fora. Então, no animal, de fora para dentro, no vegetal, de dentro para fora. Por que isso acontece? Porque o vegetal apresenta parede celular muito rígida, de fora para dentro não ia dar conta de dividir essa célula. Então, as enzimas digestivas que vão quebrar essa celulose para poder formar duas células separadas, esse processo vai acontecer de dentro para fora. Bom, galera, essa é a primeira parte da nossa aula. A gente falou sobre intérfase, falamos sobre mitose, falamos sobre o surgimento de alguns tumores e de câncer, parada do processo de divisão celular. E na próxima aula a gente fala sobre meiose e a gente faz alguns exercícios sobre esse tema. A gente vai linkando. Não deixe de assistir nossa próxima aula. Beijo, tô te esperando lá.